Em meio a esse novo conflito, crescem os disparos de notícias falsas e fica cada vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que não é. Sobre esse cenário, a gente conversa agora. Temos uma convidada, a Beatriz Farrugia, pesquisadora do Digital Forensic Research Lab, núcleo de pesquisa em desinformação e tecnologia do Atlantic Council dos Estados Unidos. Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News, é um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Bom, quando nós tivemos o início da guerra na Ucrânia, a gente viu também uma guerra de narrativas dos dois lados, né? Porque a gente tem informações que são peneiradas por cada um dos países. Mas nós temos também a fake news, a notícia falsa, e a internet é um prato cheio para isso. Do ponto de vista da guerra, nesse momento, nesses primeiros dias desse conflito que nós estamos acompanhando, o que mais vem chamando a atenção? Nós temos, claro, todo mundo gravando imagens com celulares, trazendo outras informações, mas o que é preciso fazer para distinguir o que é verdade e o que é mentira? Bom, esse é um tema muito crítico para a gente discutir, porque as redes sociais acabam sendo quase um quarto tipo de ataque, né? A gente falou bastante que o Hamas atacou Israel por mar, por terra, por ar, mas a gente considera também um ataque online, um ataque de propaganda de terrorismo. Então, neste momento, desde o dia 7 de outubro, quando o atentado terrorista ocorreu, nós, pesquisadores de desinformação, de tecnologia, notamos algumas tendências. Houve uma enxurrada de conteúdos falsos, e quando a gente usa o termo fake news, é importante ressaltar que o correto é dizer conteúdos de desinformação. Fake news, obviamente, é um termo que se popularizou e todo mundo entende o que significa. Mas dentro do campo acadêmico, a gente usa desinformação. E para desinformação, a gente classifica dois tipos de desinformação. As que são fabricadas intencionalmente para causar um mau entendimento ali, desinformar, de fato, as pessoas e impactar o debate público. E a desinformação que causa uma confusão porque foi alguma informação tirada de contexto ou foi compartilhada por alguém, por algum grupo, na intenção de que aquilo fosse verdade, mas não foi muito bem checado ou foi tirado de contexto. Então, existem esses dois tipos de conteúdo. E desde o atentado, nós notamos uma enxurrada desses conteúdos, tanto os fabricados intencionalmente, e tem dezenas de exemplos. Um deles é um memorando falso da Casa Branca, que dizia que o governo dos Estados Unidos estava enviando 8 bilhões de dólares para a ajuda de Israel e que talvez tiraria parte de ajuda da Ucrânia, que hoje também recebe apoio americano na guerra contra a Rússia. Então, esse é um memorando falso, nunca existiu esse memorando da Casa Branca. Sim. Teve também um outro material que ele foi criado, que era um relatório falso da BBC, de que a BBC estaria dizendo que armas cedidas pela OTAN para a Ucrânia tinham sido vendidas ao Hamas. Então, esse tipo de conteúdo a gente conseguiu mapear como conteúdo falso e, obviamente, fabricado, plantado ali nas redes sociais para causar essa desinformação. E tem os conteúdos que eles acabam circulando fora do contexto ou sem uma confirmação oficial ainda. Isso são os vídeos que as pessoas, às vezes, filmam nos locais dos atentados. É muito comum, não só nesse atentado, mas qualquer acontecimento, qualquer conflito, qualquer incidente que acontece ao redor do mundo, as pessoas hoje têm celular, filmam e disseminam isso. E muitos conteúdos que estão circulando ao longo dessa semana foram tirados de contexto ou um pouco distorcidos. Então, tem vídeos antigos de conflitos que são ali da região do Oriente Médio, mas não são desse conflito específico. São vídeos de 2021, vídeos de 2022. Tem, inclusive, imagens de videogames de paraquedistas, né, como o Hamas utilizou paraquedistas no atentado. Algumas imagens que são de videogames, não são imagens reais, circulando como se fossem do atentado do Hamas. Esse tipo de conteúdo está muito em alta. O que notou nós, pesquisadores, é o volume desse conteúdo. É algo inédito. Nós não estamos dando conta de mapear e verificar todo esse conteúdo, porque é um assunto que está nas manchetes do mundo inteiro. Todas as pessoas têm uma posição, uma opinião, foram tocadas de alguma maneira por esse confronto. E então o volume de conteúdos é extraordinário e a gente não está dando conta de analisar e verificar todos esses conteúdos para falar quais são verdadeiros ou quais são falsos neste momento. É um processo que ainda está em andamento. Beatriz, e algo que foi
Pois não. Pode Não, eu queria te perguntar o seguinte, qual seria ou deve ser a participação de grandes empresas de tecnologia nesse momento? Porque a gente teve a informação nessa quinta-feira que o antigo Twitter retirou algumas postagens, inclusive removeu centenas de contas que são ligadas ao Hamas e retirou ou rotulou outros conteúdos desde o início dos ataques. Muitas vezes, talvez, essa tentativa ou essa retirada dessas contas do ar, muitas vezes não é suficiente, pesquisadores acabam criticando isso, mas o que mais poderia ser feito? Bom, as grandes empresas de tecnologia têm uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque elas dizem publicamente que combatem esse tipo de conteúdo, que é incitação à violência, conteúdos violentos, mas na prática elas não dão conta de fazer essa moderação de conteúdo. O Twitter, especificamente, tem sofrido com isso desde que o Elon Musk assumiu a companhia. Então, teve uma demissão dos funcionários e reduziu a capacidade do Twitter de fazer esse tipo de moderação. E o Telegram, que é uma outra plataforma, é um aplicativo de mensagem similar ao WhatsApp, mas é um aplicativo criado por um russo, tem menos moderação também. Então, nessas duas plataformas, nós temos visto uma disseminação muito grande de conteúdos de extrema violência, porque é onde, como não há moderação, eles acabam proliferando e migrando para outras plataformas. A responsabilidade das empresas, neste momento, é seguir com a moderação e seguir fazendo aquilo que eles dizem que deveriam fazer, que está nos termos de uso da plataforma, como eles se posicionam como empresa. E vale também um debate como sociedade de qual é o nível de conteúdo tolerado nessas plataformas. Então, qual que é o grau de violência, o grau de liberdade que as pessoas têm ali para compartilhar discurso de ódio, compartilhar violência. Nesses momentos, os conteúdos de extrema violência estão partindo muito do Telegram, migrando para o Twitter e daí se disseminando em outras plataformas. É uma tendência, não é uma tendência exclusiva desse confronto, mas é uma tendência que nós, no GFR Lab, mapeamos ao longo dessa semana. Então, houve um crescimento muito grande de número de seguidores e de grupos no Telegram simpatizantes ao Hamas ou canais oficiais de comunicação do Hamas, e lá tem sido postado vídeo, foto de extrema violência, e esses conteúdos depois estão migrando para as outras plataformas. Sim. Muitos usuários, nós, pessoas comuns, acabamos sendo impactados por esses materiais, e isso amplifica o discurso de ódio, amplifica a violência, acirra mais ainda os ânimos nesse confronto, além de poder ser gatilho mental e ser traumatizante para algumas pessoas que estão navegando na internet e receberem esse tipo de conteúdo também. Okay. Então, as empresas de tecnologia precisam fazer aquilo que elas falam que deveriam ser feito, que é a moderação do conteúdo. Sem dúvida. Bom, conversamos com a pesquisadora Beatriz Farrugia, falando sobre notícias falsas que surgem, no caso agora, de uma guerra que nós estamos acompanhando. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez, voltaremos a nos falar. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.